A paz de Deus e a paz de Jesus, seu Filho, a todas as nações do mundo. A palavra de Deus diz que, sobre o arrebatamento, que não tem nada de secreto, como tem muitas pessoas que pregam, que vai existir um arrebatamento secreto, mas não é verdade. O arrebatamento todo olho verá, como Jesus falou, até aqueles que não cumpriram a sua palavra. Vamos ver o que Jesus falou ali em Mateus capítulo 24, versículos de 1 a 44 sobre o arrebatamento. Jesus ia se retirando do templo quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Ele, porém, lhe perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximando-se dele os discípulos em particular, lhe pediram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas cuidado, para não vos alarmardes, tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros, surgirão falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel estar no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas roupas, mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Pois haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então se alguém vos disser, olhai, o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Prestai atenção, eu vos aviso antecipadamente, portanto, se vos disserem, olhai, ele está no deserto, não saiais, ou olhai, ele está no interior da casa, não acrediteis. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. A vinda do Filho do Homem, Jesus. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu, os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de a uma a outra extremidade dos céus. Aprendei agora esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se renovam e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda de Jesus.
Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Entendei, pois, isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estai vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. Mas quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor encarregou da sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Se, porém, naquele servo for mau e disser consigo: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber como os beberrões, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que não sabe, e castigará e lhe dará lugar com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Agora, com 6 minutos e 24 segundos de vídeo, vamos ler também onde fala sobre o arrebatamento ali em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 3 em diante. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé e em todas as perseguições e aflições que suportais. Tudo isso é prova clara do justo juízo de Deus, e como resultado sereis tidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Deus é justo, ele dará em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados alívio conosco. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles, por castigo, padecerão eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que creram naquele dia, porque o nosso testemunho foi crido entre vós. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda a boa obra da fé. Rogamos para que o nome de nosso Senhor Jesus seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. O Anticristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2 em diante. Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, rogamo-vos que não desistais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já estivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes se venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Pois já o mistério da injustiça opera somente a um, que agora o detém até que seja afastado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca e o destruirá pelo esplendor da sua vinda. A vinda desse falso profeta é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Esse foi 2 Tessalonicenses, capítulo 1,
E 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O arrebatamento não tem nada de secreto, porque a palavra de Deus diz que, como vocês acabaram de ouvir agora, diz que todas as nações do mundo lamentarão quando ouvirem o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu.